Capítulo 6, parte 1: Verdades transformadoras sobre produtividade. A verdade é que eu tenho a sensação de que a vida está mais leve, tudo está mais perto e mais fácil. Joel, aluno da Academia da Produtividade. Eram 5 horas da manhã e eu estava saindo de casa para o aeroporto. Tinha escolhido uma mala de mão para não ter de despachar bagagem porque estava viajando do Rio para dar uma palestra e voltaria naquele mesmo dia. Considerando o horário praticamente madrugada ainda, a Paty estava dormindo, mas naquele dia ela decidiu se levantar, veio até a porta, me deu um beijo de despedida e me desejou boa viagem. Segui até o elevador e antes de ela fechar a porta, decidiu falar comigo sobre um assunto de trabalho, já que somos sócios da Full Ideias, empresa de treinamento e marketing digital. Ela começou a conversa mais ou menos assim: Meu lindo, tem uma coisa que a gente tem que fazer. Antes mesmo que ela concluísse, eu a interrompi e perguntei: Isso que você tem para me falar, a gente tem que resolver agora ou eu consigo resolver quando estiver no avião? Ela prontamente me respondeu que não precisava ser feito naquele momento e eu, sem o menor medo de errar, disse: Então, se é algo que eu tenho de fazer, mas não consigo resolver agora, nem durante o percurso, eu não quero ouvir do que se trata. Ela respeitou integralmente a minha decisão, me desejou boa viagem mais uma vez e entrou para voltar a dormir. Eu segui minha viagem em paz. Parece só mais uma história normal de um dia qualquer da rotina de um casal, mas acredite, nem sempre foi assim. A maioria das pessoas, além de não agir assim, provavelmente nem entendeu o que de tão brilhante nesse acontecimento eu acabei de relatar. A quinta verdade: o maior ladrão de energia é pensar em algo no momento que você não pode fazê-lo. Voltando um pouco no tempo, eu e a Paty sempre adoramos jantar num restaurante simples, mas com um ambiente aconchegante e uma comida maravilhosa que fica em Vitória, no Espírito Santo. Fomos até lá quando cheguei dessa viagem e, como de costume, sentamos. Já conhecíamos o garçom pelo nome e ele já sabia o que a gente queria. Então foi o tempo de desejar boa noite para o garçom e a primeira frase me veio à cabeça: Minha linda, eu lembrei que a gente tem que ver aquele negócio lá da empresa. Rapidamente ela devolveu: Caramba, é mesmo. E também tem de chamar assistência técnica para consertar o fogão lá de casa. Quanto mais a gente conversava, mais tem que surgia. Isso tem um nome, é a síndrome do tem que. Essa síndrome consiste em falar daquilo que tem que ser feito, mas em um momento que a tarefa não pode ser feita. Não sei se você sofre dessa síndrome ou se conhece alguém que passa por isso, mas o resultado final é desesperador, porque a cada tem que, a ansiedade vai aumentando e outros tantos tem que vão surgindo. No final daquela noite, nem jantamos em paz, nem resolvemos nada, porque no meio do jantar não conseguiríamos resolver o problema da nossa empresa, nem chamar assistência para nossa casa. Tivemos outros encontros como esse e o resultado final é que não relaxávamos durante a refeição, que tinha tudo para ser muito prazerosa, pois despendíamos a pouca energia que sobrava falando de algo que não poderia ser resolvido naquele momento. É claro que contei uma história verídica de um jantar entre mim e minha esposa, mas o mesmo acontece durante almoços em família, caminhadas pela praia, trajetos de carro enquanto nos deslocamos de um lugar para o outro, ou pior, na hora em que o casal já se deitou para dormir e um dos dois resolve dizer algo com o pretexto de que quer aproveitar que se lembrou do assunto e sai uma frase mais ou menos assim: Já que eu lembrei, só para não esquecer, amanhã a gente tem que. E só para deixar bem claro, a síndrome do tem que é extremamente contagiosa. De modo geral, quando um dos dois, sejam sócios ou casal, dispara o primeiro tem que, a reação imediata do outro é dizer: puxa, é mesmo, a gente também tem que. Pronto, já pegou no outro. Outro momento destrutivo da produtividade nível A é quando a síndrome o surpreende sozinho justamente na hora que você resolve fazer algo importante, alguma tarefa de produção de fato relevante. Quantas vezes na vida eu já sentei, me preparei para fazer algo e nesse mesmo instante veio à mente tudo o que estava pendente na minha vida, que eu tinha de responder a um e-mail que não tinha sido verificado, que faltava abrir a conta do banco naquele dia, que eu não vi a cotação do dólar, que há tempos não arrumava a minha mesa ou aquela gaveta, que tinha que responder uma pessoa no WhatsApp. Tudo isso poderia ser importante. Lembrava de todos os tem que e acabava ficando tão ansioso que não produzia nada, nada adequadamente.
nem conseguia resolver aquele monte de tarefas pendentes que vinha à minha cabeça. A cura para isso é muito simples, porém ela é poderosa. Para curar a síndrome do Tenki, você precisa de um depósito, ou seja, algum lugar onde possa registrar tudo aquilo que vier à sua cabeça no momento errado. Esse depósito pode ser um caderninho físico ou uma ferramenta de anotação online. Hoje em dia, praticamente todos os celulares têm uma ferramenta de notas, um bloco. O importante é poder levá-lo sempre com você. O único propósito desse depósito é ter um lugar à mão para que, sempre que pensar em algo que não possa ser resolvido naquele exato momento, você registre essa informação ao invés de externar em voz alta para quem estiver por perto. O efeito dessa medida simples é incrível. Primeiro, porque você sente o alívio de ter externado, de certa forma, aquele sentimento de que algo precisa ser feito. Segundo, porque não contagia quem quer que esteja perto de você com a síndrome do tem que. E terceiro, porque aquela tarefa não se perde, ela fica registrada no lugar certo, o depósito. É claro que você precisa saber o que fazer com um depósito e eu vou lhe ensinar quando chegarmos no capítulo que descreve o método inteligente da produtividade. Ação prática. Defina onde será seu depósito de tem que. Na dúvida, escolha algo simples e que lhe permita começar agora mesmo, de imediato. Lembre-se sempre de que o progresso precisa vencer a perfeição. A sexta verdade: não trate exceção como regra. A cada sessão online que eu começava com a Rose, uma cliente real a quem atribuí um nome fictício, a história era sempre a mesma. Trabalhávamos cada um dos pilares da produtividade nível A e sempre que uma ação concreta se mostrava necessária para organizar a rotina e para que ela deixasse de se ocupar e passasse a produzir, Rose logo arranjava o pretexto da exceção. Mas e se meu filho adoecer e eu precisar levá-lo ao médico? E se uma máquina quebrar em casa ou se eu precisar chamar um técnico? Na prática, o que essa minha cliente vinha fazendo era tratar algumas exceções da vida como regra. Assim, Rose deixava de organizar a rotina sob o argumento de que não adiantava nada, pois logo teria algum imprevisto. Em contrapartida, quando ela tentava se organizar, a primeira exceção que aparecia acabava tendo um peso tão grande que desregulava toda a rotina. Em outras palavras, por não observar essa sexta verdade, Rose sofria profundamente nas duas situações. Como já disse, as verdades absolutas de produtividade não são um método em si. Elas são a base para se produzir com um nível A de realização. Quando chegarmos à parte em que vou ensinar você a organizar sua semana, é fundamental que entenda que sua vida tem, em média, 80% de atividades previsíveis e 20% de atividades de exceção. Isso é, atividades imprevistas. Assim, temos de organizar a parte dos 80% e gerenciar da melhor maneira os 20% de imprevistos. A solução prática para resolver essa verdade é criar o turno de exceção, que é um período da semana em que você não marca nenhum compromisso concreto. Por exemplo, no período em que eu escrevo este livro, o meu turno de exceção são as quartas-feiras pela manhã. Neste horário, não marco nenhuma reunião, não agendo nenhum compromisso profissional. É claro que você deve adaptar essa orientação à sua realidade. Se você é funcionário de uma empresa, talvez precise adequar esse turno de exceção à rotina do seu empregador, e é possível que o seu turno de exceção precise ser no horário de almoço ou que se estenda um pouco pela tarde. Você pode ainda fazer melhor. Propor ao seu líder que a empresa estabeleça prioritariamente um turno para que os colaboradores possam se afastar para caso haja alguma exceção. Todos ganhariam com isso, pois se fosse definido que seriam nas quartas de manhã, por exemplo, a própria empresa orientaria seus líderes para não agendarem compromissos naquele turno. Na dúvida, dê um exemplo deste livro para que seu chefe ou dono da empresa deixe que ele tome essa decisão inteligente sozinho. Voltando à minha realidade, hoje, se tenho de agendar uma consulta médica, ligo para o consultório e peço para verificar disponibilidade de horário numa quarta de manhã. Se tenho de levar o carro para revisão, ligo e faço a mesma coisa. Dessa forma, posso programar minha semana reservando sempre um turno para as exceções que aparecerem. E o melhor disso tudo é que raramente uma exceção muda minha rotina. Quando tenho uma semana sem exceção, ganho a quarta-feira de manhã para fazer o que quiser e fico com a sensação de que estou ganhando de presente 4 horas naquele dia. É claro que eu estou falando aqui de exceções que podem esperar 2 ou 3 dias para serem solucionadas. Se o carro simplesmente enguiçar num domingo,
e ele é essencial para a rotina diária da família, eu não vou deixá-lo no meio da rua para só na próxima quarta-feira resolver. Eu chamo o reboque, o mecânico, mas aí estamos falando da exceção da exceção. E só para lembrar, nunca trate a exceção como regra. Certo, Jerônimo, entendi. Mas e se eu tiver de ir ao dentista toda semana por conta de um aparelho ortodôntico, um tratamento? Bom, se você está indo ao dentista toda semana, esse compromisso deixou de ser exceção e precisa ser tratado como regra, ou seja, ele precisa ser incluído no seu DRD, que é uma versão muito mais evoluída da agenda. Se você não tem ideia do que é DRD, fique tranquilo, vou informar do que se trata mais adiante. Ação na prática. Estabeleça agora qual é o seu turno de exceção e adote duas medidas em relação a esse turno. Medida número 1, não agende compromissos rotineiros para esse período. Medida número 2, agende todos os compromissos de exceção daqui por diante no turno que você pré-estabeleceu.